Namastê. Eu estou aqui nesse domingo. Estava tentando colocar uma blusa preta para mostrar o meu luto, mas desde 1996 que eu não uso preto nessa região do corpo. Quem me conhece sabe. É como se eu não pudesse respirar, meu cardíaco não se abre. Então, eu resolvi trazer o meu grande chefe Saint-Germain aqui comigo, o grande patrono da chama violeta, da transformação. E é muito triste nesse percurso todo, desde 1990, como facilitadora e terapeuta, chegar num momento tão difícil, onde a insanidade de todos se manifestou com uma força muito grande. A polaridade se manifestou intensamente enquanto nós estávamos ainda praticamente empatada a votação dos nossos candidatos. Depois sim se concluiu com isso. E eu estou tentando, como sempre fiz desde essa época que eu sou terapeuta, passar o máximo que eu posso de tudo isso que eu vim aprendendo sozinho, com os meus terapeutas que me ajudaram, com todo o processo que eu fiz. Esse ano, em novembro, eu faço 70 anos. Eu tenho pedido muito para o universo que até 72, daqui a 2 anos, eu possa realmente me recolher completamente, porque fazer esse processo que eu fiz de expor o meu voto, porque eu tinha prometido, e depois sofrer tudo que veio para cima de mim, não que eu não aguente, não, eu aguento. Mas a ideia que eu tenho é completamente diferente. Isso não é uma eleição. Isso não é para que nós usemos a nossa mente fazendo uma lista do que eu não gosto desse candidato, outra lista do que eu não gosto desse candidato. Então, passei antes da eleição o tempo inteiro dizendo para vocês sentirem na hora da urna, não deixarem que a mente responda, e a mente responde segundo as emoções que existem dentro de cada brasileiro. Antes de começar, eu vou dizer que eu tenho umas cartas muito bonitas, que é um tarô da Fraternidade Branca, e eu tirei essa carta para hoje. Eu achei que eu precisava um norte, e ele diz: Surya, eu sou a paz. Vou compartilhar com vocês. Esta carta representa a paz profunda e é um convite para você sustentar a paz em todos os momentos. Não deixe que as situações externas perturbem a sua paz. Ancore essa energia em seu lar e em tudo que envolva a sua vida diária. Sinta-se conectado ao bem-amado Surya e perceba que ele sustenta o seu manto de paz sobre você. Esse manto o manterá selado contra o mundo externo e possibilitará que você se mantenha em silêncio, o que é uma força poderosa. Mergulhe no silêncio e descubra nele a sabedoria que não permite que as águas agitadas do emocional interfiram em sua verdadeira paz. Foi exatamente isso que todos os brasileiros criaram. Foi tão sério isso, porque divide o nosso país
completamente numa dualidade. Uns são isso, outros são aquilo. Como é que um candidato, entre esses dois, porque são eles que restaram para o segundo turno, vão sobreviver à carga da oposição? Eu não estou perguntando em quem você votou, eu não estou dizendo que o meu candidato é melhor ou pior. Eu estou dizendo que isso aqui, na hora que eu vi, eu chorei muito. Eu chorei pensando como ficaria o candidato que ganhar quando a metade dos brasileiros tem aversão a ele. Então, eu não vim falar de eleição. Eu quero que vocês compreendam, porque aqui tem uma chave que pode salvar os brasileiros, independente de se é esse ou aquele que ganhe. Isso é tão grandioso que Deus nos deu esse presente tão grande para que a gente possa olhar. E isso também decorre de tudo que nós passamos 2 anos tendo aversões, tendo medos profundos, achando que isso ou isso estava certo ou estava errado. O nosso corpo emocional foi extremamente prejudicado por essa pandemia e o princípio ativo usado para nos defender acelerou mais o nosso emocional. Não me acusem, pensem como era a sua postura, como você enfrentava nesse silêncio cada situação e o que você faz hoje. As pessoas estão explodindo por uma mosca que passe voando. As pessoas estão criando fanatismos alucinantes. Elas eram assim antes? Você já pensou se você era? Porque quando eu fiz esta pergunta para alguns alunos meus, eles conseguiram perceber que eles mudaram muito. Ponto. Covid boa ou Covid mal, princípio ativo bom ou princípio ativo mal, isso não nos interessa. Já passou. O que nós temos agora é esse projeto de fanatismo aqui, bem na frente de nós, desenhado por um mapinha muito bonito, um azul e um vermelho. Isso é horrorizante para mim. Por quê? Se tudo que eu tenho aversão, e isso está em livros de autotratamento, tudo que eu tenho aversão vem para cima de mim. Por quê? Se eu tenho aversão, é porque dentro de mim existe algo que eu não quero olhar e não quero ver. A espiritualidade me ensinou uma coisa muito bonita e meus alunos já sabem disso. Eu posso ser boa, eu posso ser má. Eu posso ser atacada e eu posso me defender. Eu posso ser triste e eu posso ser alegre. Então, eu não quero formar um personagem só de um lado. Quando eu estou no julgamento e faço aquela lista sobre candidato X, e se eu estiver do outro lado, eu faço uma lista sobre o candidato Y, eu estou nada mais, nada menos que criando uma aversão imensa. E quando eu crio aversão, prestem todos muita atenção, quando eu crio aversão, eu coloco um campo de energia, do meu campo de energia, para aquela pessoa piorar. Para aquela pessoa fazer exatamente o contrário. Eu jogo na cara dela que ela é mal. Quando eu faço isso,
essa pessoa pega a sua energia, que acredita que ela é mal e se torna cada vez mais mal. Tem muitos livros de autoajuda, tá? Então, por que eu passei dizendo acolha no coração essa dor que está aí manifestada por esse candidato ou por esse candidato? São as nossas dores, são as coisas escondidas que estão dentro de nós. E se eu olho para isso, eu consigo parar de condenar o outro. Calcula que um dos dois candidatos ganhe, o que vai fazer essa massa desenfreada de um ou de outro, colocando todo o seu campo de energia de aversão em cima do futuro presidente. Não há futuro presidente que aguente isso. Não tem como. Porque somos um povo insatisfeito, somos um povo que julgamos, somos um povo que queremos que o outro morra. Oh, que horror! Que coisa horrível. É assim, gente. É exatamente isso. Enquanto que nós não trilharmos o caminho do meio, ninguém sobrevive a 50% desse fanatismo em cima de si. Isso é um horror. E não importa se um vai tornar o nosso Brasil comunista ou se um é um nazista. Essas são as dualidades que nós estamos com elas dentro do nosso DNA, que foi potencializado por essa pandemia e que está enlouquecendo todos os brasileiros. É bem difícil de entender isso. É bem desanimador para mim que conheço isso. Que participei muito disso. Participei, inclusive, com a educação dos meus irmãos. A minha mãe dizia para os meus irmãos, mais novos que eu, que eles nunca conseguiriam fazer uma universidade. Porque eles não eram capazes. Porque eles eram preguiçosos, porque eles não estudavam, porque eles não gostavam de estudar. Na educação que essa pobre mãe deu para eles, minimizou o campo de energia, porque a mãe, que queria que eles vencessem, dizia a todo momento que eles não conseguiriam ter condições de ir para uma universidade. Me pergunte se eles tentaram. Eles ouviram desde pequenininho, porque eles não gostavam de estudar, que eles não seriam nada na vida. E quando eles cresceram, aquela materialização constante de falta de incentivo fez com que eles não quisessem. A sorte deles que não era na época onde a droga estava numa reveria, porque com certeza tudo que eles ouviram, eles seriam uns drogados. Mas eles são boas pessoas, têm uma montagem de uma oficina mecânica que meu pai botou eles. Meu pai era uma pessoa muito, muito sábia e colocou os dois de sócio. E logo depois, quando ele veio a falecer bem cedo, eles tinham que tocar e eles estão lá agora. Mas o que eu digo para vocês, compreendam o que sai da boca de vocês. Quando você pega a sua energia e diz: esse candidato é um estúpido, esse candidato é um burro, esse candidato é um ignorante, eu pego o meu campo de energia que está na ignorância,
que está na burrice e que não é nem um pouquinho melhor que ele, e jogo para ele se tornar cada vez pior. Se vocês entenderem essa chave, se nós conseguirmos compreender o que está em todos os livros de Dalai Lama, que diz: acolha em seu coração todos os seres. Não só o vizinho bonitinho, não só o paizinho e a mamãezinha, se eles forem bons para ti, mas o bandido, o drogado, o corrupto, porque então isso que está sendo refletido perde a força. Porque você para de ceder o seu campo de energia para aqueles que você quer jogar na cara que são corruptos. Olhe para os seus ancestrais, olhe para dentro de você onde é que está essa corrupção. Acolha os dois candidatos e volte a olhar para aquilo que é tão difícil. É tão bom que Deus nos deu duas polaridades imensas. Um que está... Depois eu vou explicar por que eles são bastante diferentes, tá? Dentro do desenho humano eu consegui trazer uma noção disso. São as nossas maiores polaridades, mas não são só agora. Se nós olharmos para a nossa história, se nós compreendermos o que aquele rapaz fez com a constelação familiar, aquele vídeo lindo que eu postei para vocês e o que essa coitada dessa professora vem falando há anos, nós conseguiremos fazer uma cura tão grande, mas tão grande no Brasil, que não importa qual deles vai ganhar. Importa a maturidade que nós vamos sair, porque agora nós estamos rotulados como fanáticos. Fanáticos de qualquer lado, que não importa que se o vizinho ou a minha mãe não votar no candidato que eu fanatizei, então eu quero matar eles. Está nesse nível. Está exatamente nesse nível. Eu recebia, por isso que eu estou aqui de preto, eu recebi cargas e absurdos tão grandes que alguns... eu tinha uma voz interna que me dizia, esse você exclui, não tem condições. Ele está tão adormecido e tão fanatizado que não vai adiantar. Não gaste sua energia tentando explicar isso. Então, eu tinha planejado uma outra coisa para esse nosso domingo. Eu tinha planejado começar um trabalho novo com essas cartas para a gente ir acomodando o nosso coração nesse desatino. É um campo de energia muito denso. Meu corpo está com diversos hematomas roxos e eu não sei nem onde bati ou se eu andei trabalhando por outras dimensões e ficando toda machucada desse jeito. E as pessoas estão culpando um dos candidatos pela morte da pandemia de suas famílias. Como é fácil isso? Eu me livro daquela dor jogando uma bomba atômica no outro. Eu não olho que isso aqui pode ser só um sonho. Eu não olho para isso aqui como alguém já ia desencarnar naquela época, naquele formato, porque isso é um programa. É uma novela onde uma rede de televisão contrata você para fazer esse papel. E aí você vai fazer esse papel e você é atingido pela pandemia e você vai para o hospital e você morre, mas estava ali. Você ia ganhar por aquela parte da história até ali. Mas na primeira chance, você não olhou para a dor. Imagina, vou ser bem sincera para vocês, preferia ter morrido na pandemia a presenciar a barbaridade e o estado
estado que está os corações dos brasileiros. É brutal ver isso. É brutal ver pessoas, amigas minhas, com um cargo de importantes dentro da área médica, sem compreender nada do que estão dizendo. Continuam manifestando o ódio contra o candidato porque é muito mais fácil, porque não olha para o ódio que está dentro de você. Não olha o que está acontecendo dentro de você. Não se responsabiliza por nada. Se nós não nos responsabilizarmos verdadeiramente, nada vai dar certo. Porque os dois candidatos têm defeitos, têm questões bem sérias. E agora eu vou começar a falar sobre uma coisa que se chama desenho humano, ok? Eu espero que você tenha aprendido o que significa acolher. Olha para aquilo. Se existe um bandido, ou se existe um traficante, ou se existe um viciado drogado, eu tenho que acolher os três. Para essa roda conseguir ser interrompida. Se existe dois candidatos, um que está sendo rotulado de nazista e o outro que está sendo rotulado de comunista, e nós acolhemos esses dois estados políticos de força extrema, nós vamos conseguir que eles possam ser eles mesmos. Porque os dois estão representando. Os dois são representantes maiores da dor de todos os brasileiros, desta realidade e desde o início do descobrimento do Brasil. A gente vem trabalhando desde o dia 12 de agosto incessantemente nisso. Mas, sinceramente, eu não imaginava que ia chegar neste momento numa ignorância tão grande, numa distorção tão grande, onde cada um manifestou o seu estado emocional e levou nota 0 nessa grande prova. Porque você pode sim escolher o seu candidato, mas você não precisa escolher seu candidato colocando toda a sua insatisfação da sua vida e da vida dos seus ancestrais em cima deles. Isso é maturidade espiritual, a qual os brasileiros tiraram 0, porque não conseguiram nada disso. Não conseguiram compreender e ainda pegaram todos aqueles que tiveram a ousadia de dizer em quem votar e atiraram as maiores pedras. Então, existe um sistema chamado desenho humano, onde você coloca a data de nascimento, onde você coloca o local de nascimento e o próprio sistema e programa ele faz um desenho para você, que é um esboço. Isso é uma coisa bem profunda. A gente tem um material muito lindo, mas a gente ainda não postou. A Tassiana está fazendo um e-book para que vocês possam consultar, porque foi um tempão que nós ficamos traduzindo e depois nós acabamos desistindo de postar. Mas tem uma sabedoria muito grande. Então, um desses sistemas nos fala que existem 5 tipos de pessoas. Uma que são os manifestadores, que são pessoas que captam e que criam e que têm uma capacidade de criação muito grande. Os geradores, que são pessoas que trabalham muito, que têm o poder de trabalhar. Eles têm os padrões deles, eu não vou dar aula aqui. E outro que
que são os projetores, que são pessoas que conseguem serem bons líderes e delicados e gentis. Outros são refletores, falta um. E alguns são manifestadores, eles criam e eles mesmos e são geradores, manifestador, gerador. Então ele cria e ele mesmo materializa. Então, os geradores materializam. E esse aqui é o refletor. O refletor, ele é totalmente branco. Então, eu brinco, esse é um amigo meu que eu tenho, eu brinco que quanto mais centros abertos, mais fácil de você reproduzir o inconsciente do coletivo, ok? Então, uma pessoa esse é um gerador e esse é um projetor. Esse gerador tem apenas os chakras brancos aqui na cabeça e esse também é um gerador, mas ele tem bastante chakras brancos. Ok, vamos falar desse aqui que eu sei, eu conheço, é um grupo de pessoas muito pequenas no planeta que vieram com um aprendizado muito difícil. Porque se eles não estão muito bem trabalhados, ele chega, eu brinco com esse meu amigo que eu digo assim para ele, se você tem uma namorada que canta, você vira cantor. Se você tem uma pessoa agressiva na sua volta, você reflete a agressividade dela. Então, Dalai Lama tem um campo de energia quase todo branco. E ele se trabalhou muito. Por isso que quando alguém pergunta alguma coisa para ele, ele responde, e você o que acha? Então, quantos mais chakras brancos, mais difícil é para você estar exposto neste mundo louco. Porque essa pessoa aqui, se ela estiver perto de um grupo do candidato 1, ela vai ficar fanática dentro do grupo do candidato 1. Se ela estiver dentro do grupo do candidato 2, ela vai ficar fanática dentro do grupo do candidato 2. Se ela não for muito bem trabalhada. É muito difícil, por isso que tem poucos. Mas, quando eles se alinham, eles trazem direto da fonte um campo de energia muito alto. São grandes seres, mas podem ser imensas lixeiras. Era isso que eu estava falando, que o candidato que hoje é presidente, tá? Ele tem muitos chakras brancos. Esse aqui é ele. Ele é gerador, muito trabalhador, e cada vez que os jornalistas perguntam alguma coisa, ele já ofende. Uma pessoa me disse, num desses relatos dessa semana, que eu não fiz outra coisa senão responder, que não gosta desse candidato que é presidente, porque ele tem uma estupidez enorme pela mulher, e ele fala em família, e que ela tinha um pai que batia na mãe. Então, essa pessoa que tem um sofrimento familiar, se chegar perto deste cara aqui, ele vai manifestar uma agressividade.
Se eu tenho um entrevistador que tem certeza que eu sou péssima, que eu não vou conseguir nada, que eu sou ignorante, que eu sou, sei eu, todos os títulos que a gente deu para um ou para outro candidato. Como é que um cara desses aqui vai conseguir se defender? Mas te digo, tanto esse quanto esse, se eles tiverem um relacionamento bom com a família, se eles tiverem pessoas que os incentivem, eles são muito grandes. Eles são fontes de energia imensa. E é por isso que eu votei nesse cara, exatamente por isso, porque assim, se nós tivermos pensamentos destrutivos a respeito de um ou a respeito de outro, nós destruiremos eles. Este sofre mais, porque o outro candidato é mais fechado, ele tem mais chakras preenchidos. Ele pode ser um grande intelectual ou ele pode ser um grande ignorante. A vantagem desse aqui sobre esse aqui, os dois têm os chakras da cabeça preenchidos, ok? Brancos. Eu tenho meus chakras da cabeça branco. Então, eu sou boa professora e eu sou boa terapeuta porque eu entro dentro, eu uso esses dois chakras abertos quando alguém está me contando uma história ou quando eu tenho que escrever para alguém que me perguntou alguma coisa. Eu uso estes dois chakras abertos para penetrar na pessoa e para poder dizer para ela o que ela precisa ouvir. Agora, se eu estou fanatizado, se eu tenho apenas uma ideia na minha vida, eu posso, e eu não sou manipulável, eu posso botar coisas na cabeça de vocês. Então, não tem ruim, mais ruim, menos ruim. É como você está de forma amadurecida com esse desenho humano, com sua astrologia, com quem você é. Você para de representar e de criar personagens, né? Personagem do bonzinho. Você que é um ser de luz, como foi fazer uma votação e tornar público? Você que é... Eu não me importo que se você me ama ou não me ama. Eu amo vocês, os ruins e os bons. Porque eu aprendi com isso. Eu não pego a minha energia e não cedo para os outros para destruí-los, porque eu gostaria mesmo é de me destruir. Então, na primeira chance que eu tenho, eu jogo essa culpa que está oculta dentro de mim em um dos candidatos que são responsáveis pelo meu sucesso ou não, pelo meu desespero ou não, ou porque eu perdi alguém ou não. Foram milhares de pessoas que iriam até a pandemia. Assim como, às vezes, a pessoa está lá na guerra e uma bomba cai e não atingiu ela, mas atingiu alguém que está perto, porque existe um propósito para tudo isso. E nós não podemos começar a ser deuses destruindo aqueles que estão fazendo o seu melhor. Se nós pararmos de ficar horrorizados com algo muito ruim que possa acontecer e vibrar
amor, eu fiz no ano passado, eu fiz no Amanhã da Paz uma meditação acolhendo cada árvore de todas as florestas que nós temos, removendo a dor que está registrada em tudo que foi, para ver se minimiza tudo isso. Mas eu sou uma pessoa fazendo com 200, 300 pessoas que entendem essa fala, e enquanto milhares de brasileiros estão destruindo a floresta amazônica, destruindo tudo, não é o candidato que está destruindo. Somos nós fornecendo energia para aquilo lá ser mais destruído. Ame a floresta, ame o candidato e ele para de destruir. Ele é uma esponja aberta. Ok? Sei que essa fala não é para todos, tenho certeza que ela não é para todos, mas eu espero que dessas pessoas que vão me assistir e vão jogar pedra, tenha alguma, e se tiver pelo menos uma que conseguiu entender o quanto tem da sua projeção em tudo isso que está aí no externo, é muito bom. A gente na terceira dimensão, a gente não entende nada. E quanto mais estiver surtado desse jeito, pior é. Por isso, eu digo para vocês, por mais difícil que seja tudo isso, acolha em seu coração. E vou dizer que de tanto eu falar isso, uns 2 ou 3 anos atrás, foi meu grande desafio para minha prova mesmo, era colocar o candidato vermelho no meu coração. Porque eu enxergo algo que eu não sei explicar. E agora, de tanto falar com vocês isso, eu tenho emanado amor para ele, e tudo aquilo que era um ruído, uma coisa ruim dentro de mim, está saindo. Não significa que eu vou votar nele, não significa que eu vou votar no outro, posso até votar em branco, mas é isso assim, ó, é sentir uma paz, compreender que qualquer um dos dois só está nos representando. E ficou tão forte sendo isso, ou esse atualizado aqui, porque isso não importa. Importa o quanto nós vamos conseguir vencer a nossa dor interna disso tudo. Peço encarecidamente que vocês consigam, ou tentem pelo menos, fazer esse exercício. Acolha os candidatos. Visualize uma luz verde forte, pode ser da bandeira do Brasil, envolvendo todas as terras brasileiras, envolvendo essa floresta amazônica. Eu tive uma amiga que veio, ela trabalha numa ONG na floresta amazônica, e ela me contou que ela tem sonhos horríveis lá na floresta, porque houve muito distorção do feminino, estupros, sacrifícios muito grandes, e que a floresta tem uma tristeza imensa. E aí a gente levou ela aqui no Florescer, que são araucárias, né? Que tem uma cachoeira muito linda. A gente levou ela lá e ela chorava. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou, o que vocês têm aqui é uma floresta livre de dor. Então, em vez de ficar condenando e atirando pedra, olhe para a floresta amazônica e emane amor. Bota a chama violeta para tirar essa dor toda da floresta. Isso sim é um brasileiro tendo amor por sua pátria. A hora que essa dor
toda for removida, a floresta volta a florescer. Isso vai acontecer, mas vocês precisam ajudar. Em vez de condenar, em vez de atirar pedra, façam o serviço. Envolva na luz verde, envolva os dois candidatos com o mesmo amor, vai envolvendo. Porque eu ainda tenho dor, eu ainda não sei onde está essa minha dor, mas eu não consigo envolver Bolsonaro no meu coração. Envolva ele. Comece com um grande bandido, comece com alguém que você tem muita dificuldade, comece com o seu chefe, sei eu quem, e aí você vai compreender o quanto isso nos libera. O quanto esse peso de ódio e de controle pode ser dissolvido. Então, eu tirei outra carta para nós finalizarmos. A carta da vitória. E eu não escolhi, tem bastante cartas, tá? A Tassi estava aqui junto. A carta da vitória é a última carta desse meu amado caderninho aqui, que eu gosto muito dele. Quando a coisa está muito difícil, eu olho. Você escolheu essa carta, pois está se aproximando o momento da sua vitória pessoal. A conquista de seus objetivos ou seu crescimento pessoal. Que Deus nos ajude. A vitória depende apenas de como você conduz a sua energia pessoal. Tá escrito aqui, tá? Posso bater foto depois e botar lá. A importância de seus pensamentos, sentimentos, palavras e ação estarão sempre sinalizando com o bem, a luz e o amor. Amar ao próximo como a si mesmo, de novo, amar ao próximo como a si mesmo, abre as portas para toda a abundância divina e oferece a vitoriosa conclusão da luz a quem exercer este amor. Mantenha-se confiante na vitória. A vitória é nossa, não dos candidatos. A vitória só acontece quando nós respeitamos todos, pobres, ricos, maus e bons. Isso não é igreja, isso é um processo de evolução. Eu não tenho nenhuma igreja, eu não tenho religião. A minha religião é o amor que eu sinto no meu coração. E é por isso que eu desejo a todos vocês que pensem nisso que eu estou falando, que divulguem esse vídeo de domingo para os seus mais fanáticos amigos, porque eu não estou vendendo meu voto, eu não estou fazendo campanha, eu não me importo quem vai ganhar, e sim o que o brasileiro vai fazer de oportunidade para si mesmo nesse processo. Ou vamos continuar mais 4 anos desejando que o presidente morra? Na nossa ignorância, na burrice e na falta de compreensão e de olhar para si mesmo. Eu hoje escolhi e agradeço a Deus. Eu não gosto de falar a palavra Deus, agradeço a fonte divina. Morar dentro de uma fazenda, no meio de florestas sadias, porque eu trabalhei muito para que elas se tornassem sadias, fazendo geobiologia, fazendo constelação familiar, reverenciando os que vieram antes. Foi um grande aprendizado. Essa terra onde está minha fazenda, a Fazenda do Florescer, fazenda de uma associação, é o local onde foram mortos muitos bugres, que eram sucessores dos índios, né? E que sofreram muito. E foi um trabalho intenso de amor e respeito com eles.
hoje são guardiões aqui, hoje nos aceitam porque eles não iam nos permitir estar aqui. Graças a tudo isso que eu estou tentando dizer para vocês. Acolha tudo isso. Acolha a ignorância daquele que você acha que é ignorância. Acolha o encantamento e a magia daquele que você acredita que tem esse encantamento e essa magia. Acolha quando você acolhe e consegue serenar dentro do seu coração. Então, a vitória acontece, porque há a paz, a serenidade. Gratidão por vocês me escutarem nesse momento. E, por favor, se você não gosta, não acredita, quer continuar fanático, faça o seu caminho. Mas não precisa ficar me agredindo ou agredindo os outros. Apenas berre bastante, pegue um monte de copo, quebre numa parede. Isso faz parte. Você também detonou o seu corpo emocional com tudo que nós passamos dentro dessa epidemia. Gratidão no coração de vocês. Eu espero que a semana que vem a gente possa fazer um novo vídeo com um novo formato, sem ter que estar sempre falando a mesma coisa, porque isso cansa bastante. Fiquem na luz, na consciência e no amor. E que a fonte divina esteja encaminhando todos nós para que nossa mente possa abrir a compreensão. O único que manda é o coração. A mente só mente para nós. Ela nos coloca cada vez mais longe do coração. O julgamento mata. A condenação traz câncer e todas essas doenças que estão emergindo assustadoramente decorrente desses 2 anos passados, olhando para o nosso corpo emocional. Namastê.